Estamos mais uma vez aqui no espaço Dez Esportes, hoje com uma pessoa, para mim pessoalmente, extremamente especial, que é meu querido amigo João Francisco Marçal, conhecido como Marçal aqui no meio do futebol, um cara que tem uma vivência muito grande com garotos, né, das favelas, e que desenvolveu na trajetória da sua vida aí um trabalho de resgate dessas crianças muito forte, né, desde o início. E eu posso falar isso com propriedade, porque conheço o Marçal há quase 40 anos, comecei a jogar futebol, né, aonde o Marçal estava, então por isso que tenho um carinho e um apreço muito grande por ele. Marçal, então mais uma vez obrigado por estar aqui conosco hoje. E eu gostaria que você destacasse um pouco aí desse seu histórico de vida dentro do futebol, na sua trajetória, falando um pouco das dificuldades e também das facilidades eventuais que você pode ter tido na sua trajetória dentro desse meio do futebol. As facilidades não foram muitas não, né? Mas primeiro é um prazer estar participando desse teu projeto da entidade. A trajetória realmente ela vem de muito tempo. Quando você fala do resgate de crianças, né, já um trabalho dentro do bairro onde eu estava, formando um time com uma garotada. Daí, para um clube onde eu lhe conheci. E profissionalmente falando, mas ainda trabalhando na base, nós estivemos juntos na Central Brasileira ali. E eu faço questão de citar o nome da Central, porque foi ali profissionalmente onde tudo começou para mim. Dali para poucos meses, né, no júnior, no profissional, uma garotada fantástica, já pulei para o São Paulo. E aí foi um período assim bastante feliz, né, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com os grandes nomes que se tornariam os grandes nomes do São Paulo, né? Caio, Fábio Melo, Rogério, André, todos aí. E foi naturalmente, foi tendo uma sequência, São Paulo, Londrina, Juventus. Marçal, tem uma frase sua que eu ouvi já há algum tempo em que você afirmava, e deve estar, né, ainda deve continuar com esse conceito em cima dessa afirmação, de que o futebol, mais do que uma fábrica de sonhos, é uma fábrica de frustração. O que você quer dizer com isso? Que o número de jogadores ou de garotos que sonham em ser jogador de futebol e não conseguem é muito maior do que aqueles que atingem, né? Porque você 0, alguma coisa por cento é dos que chegam. E é um abismo muito grande. Que eu tive, não vários problemas, mas eu tive vários exemplos disso. E eu sempre me preocupava, o menino que ia fazer teste, eu nunca dispensei. Eu chamava e mostrava o porquê ele estava sendo dispensado. Até o pessoal chegava assim, vai lá, chama o Marçal para dispensar os garotos, que é muito frustrante. A nossa responsabilidade trabalhando na base, que você está decidindo o futuro de um garoto ali. E eu teria N histórias de garotos que saíram dali e tiveram problemas, mas a minha felicidade é que algum tempo depois, alguns deles falaram, muito obrigado, porque hoje eu sou um profissional nessa área e não consegui. Porque é fácil você falar e todo mundo diz, nós aqui buscamos formar homens e depois o jogador, mas na prática não é isso que acontece. Não é isso porque você vê nas categorias de base a cobrança para se ganhar títulos. Você vê os treinadores gritando e não orientando, xingando, então é diferente, a cobrança é enorme. E eu tiro isso dentro da minha própria casa. Os meus 2 filhos, e um jogava até muito bem, né? Começou uma carreira legal e depois ele enveredou pelo judô e hoje ele é jornalista. Eu brincava até com ele, você quando jogava nota 7, 7,5, agora para te dar 2 é com esforço. Já o mais novo
muito fraco de futebol, só que corria muito e fazia gols. O meu pai falou, esse vai ser artilheiro. Eu falei, pai, mas ele é muito fraco. Só que ele virou o quê? Bicampeão brasileiro de rugby. Eu nunca falei que ele tinha que ser jogador de futebol. Eu estimulei ao esporte. E hoje ele está no exército e foi bicampeão de rugby. Então, eu vejo que os pais, eles estimulam a futebol. Por quê? Infelizmente, eu não sei, o futebol é a maneira para nós brasileiros de ascensão social muito rápida. E é a que está ao nosso alcance e a pessoa não consegue enxergar. Agora, além disso. Nesse atual cenário que nós temos, né, em que os empresários do futebol têm atuado de uma maneira preponderante, tem inclusive gerado prejuízos em termos de famílias que eventualmente poderiam ter uma ascensão social em razão do esporte, não só o futebol, mas que pelo fato de ter que estar diretamente ligado ao empresário, e esse empresário tem também aquele perfil que ele acha que é mais interessante para o mercado de futebol, acaba deixando... Tá tendo eu diria assim, a coisa tá meio feroz, né? A coisa tá uma selvageria ali dentro. Porque hoje qual é a característica do jogador brasileiro, do garoto brasileiro? Aquele cara espontâneo, criativo, o biotipo. Hoje não, hoje a procura já é por aquele cara que vai atender o mercado europeu. Então você fala, não, esse jogador, ele não tem característica de jogar lá da Europa, o biotipo. Então esqueceu, se fôssemos levar nisso, um Romário, um Zico, todos pequenininhos nunca jogariam bola. E hoje você busca biotipo para atender o mercado lá fora, entendeu? Então a coisa está muito feroz. E aí você restringe ou você limita alguns jogadores, a ascensão de alguns jogadores dentro do próprio clube. Aí você vai falar, eu quero um zagueiro, ele tem que ser alto. Mas nós tínhamos jogadores, zagueiros baixos, que sabiam jogar e sabem jogar. Entendeu? O Marquinhos, até outro dia eu vi uma reportagem, o pessoal tinha dúvida se ele viraria, porque a estatura baixa dele, mas ele olha a colocação, tudo. Então, hoje nós preparamos, e aí perde-se a característica. Perde a característica. Eu assisti esses dias, há 2 semanas atrás, um filme sobre o Pelé, especificamente falando sobre o Mundial de 58. E a discussão era por que perdeu o Mundial de 54, de 50, em que a seleção brasileira, na época, tinha uma ginga, né, a chamada ginga muito forte. E aí discutiu-se naquele período, pelo menos era o que o filme retratava, de que em 58 o Brasil então tinha que ter um padrão tático e técnico, não é? E aí o Brasil começou mal e tal, e no decorrer da competição é que os jogadores tomaram para si a coisa e falaram, não, vamos realmente colocar o nosso estilo aqui. E já transportando isso para o futebol de hoje, 2018, nós tivemos nos últimos anos seleções africanas tecnicamente muito boas, né? E eu tenho percebido nesse Mundial de 2018 que essa qualidade técnica das equipes africanas ela caiu um pouco. Nós temos a seleção do Senegal, que inclusive é dirigida por um treinador negro, e é a única desse Mundial que tem uma comissão técnica de uma pessoa negra. Você acha que isso influencia diretamente, inclusive na maneira como esses times da África vêm jogando ou estão jogando esse Mundial de 2018? Começando lá, quando você falou do Mundial de 50 e 54, tem alguns aspectos políticos que sempre marcaram as participações dos brasileiros. O brasileiro sempre foi muito espontâneo para jogar e pouco disciplinado. E lá fora já existia essa cultura da tática, tudo. E o brasileiro tinha pouco conhecimento disso. Por isso que nós deixamos de ganhar alguns campeonatos. A seleção de 38 era uma seleção tecnicamente muito boa, né? A seleção de 50 era excepcional. Só que o que acontece? Como o Brasil vinha ganhando, houve aquele engajamento de todos os políticos, foi presidente, governador, nas vésperas do jogo e tudo, então encantou. Se você vê hoje o futebol, principalmente o africano e o nosso também, perdeu a alegria.
Não temos mais aquela espontaneidade, aquela até irresponsabilidade em relação ao jogo, né? Porque hoje só está se competindo, não está jogando. Então, o africano, eles são os jogadores mais habilidosos que tem. Inclusive, conversávamos outro dia num grupo de treinadores que já passaram por lá, eles são extremamente habilidosos, até acredito que mais do que nós, né? Porque são muito alegres, então transportavam para dentro do campo, e com essa rigidez de treinamento, de disciplina tática, que eu acho necessária, mas teria que ser de uma forma sem perder a essência. Sem tirar a característica, porque você pode ser responsável. Nós mostramos isso em 70. Nós tínhamos uma rigidez onde deveria ser, e a partir do instante nós tínhamos, era só alegria. Era só espontaneidade, criatividade, fantasia. O futebol brasileiro, e nós ouvimos muito isso lá fora, lá atrás, quando nós fomos, o futebol, os alemães falavam assim, poxa, o futebol fantasioso do brasileiro. E o que eles fizeram? Eles colocaram a rigidez deles, com alguns jogadores, alguns poucos que tinham essa espontaneidade, essa alegria, que faziam a diferença. Porque quem faz a diferença é o craque, é o gênio, é aquele cara que brinca. E nós estamos perdendo, e o futebol africano perdeu. Você viu nesses jogos que tiveram aqui a seleção do Senegal. A única realmente que tinha um treinador que era da terra, né? Ele estava sendo criticado, inclusive, porque ele começou a dar muita ênfase à parte defensiva, e os torcedores e dirigentes cobravam porque ele estava tirando a criatividade, e eu acho que deveriam fazer isso, porque acabou. Você vê a seleção da Nigéria jogando aquele futebol quadrado, aquele futebol só em atacar espaço, em atacar corredor, em marcação alta, em marcação isso, e você não vê mais drible. Eu sempre estimulei drible. No lugar certo, na hora certa. Sei muito bem disso. Sei muito. E uma coisa que eu faço sempre uma analogia com a orquestra. Você tem o tocador de bumbo, que vai segurar o ritmo. Você tem os metais que vão dar. Aí você tem quem? Quem vai dar o refino, quem vai ser o solista. Mas para o solista fazer, ele tem quem segura tudo. E hoje nós não temos isso. Eu acho que hoje está muito burocratizado, está muito acadêmico o futebol. Inclusive tem uma discussão muito grande, e nesse curso que nós estávamos fazendo na CBF, tem uma discussão muito grande entre a academia e a rua, né? E tem que haver ser ponderado as coisas, tem que haver um equilíbrio maior entre a academia e a rua, porque está todo mundo querendo levar muito para o computador, para os sistemas, esquecendo que quem define, e na hora da definição, ela é pessoal, a definição é do artista, a diferença quem faz é o artista. O equilíbrio está na equipe, ela é equilibrada, ela está tudo, mas a diferença é o talento que faz. E nós estamos, no meu ponto de vista, expressando esse talento. Aproveitando esse gancho desse curso que você está fazendo na CBF, que agora passou a ser regra, inclusive, né? Os treinadores têm que ter. Me parece que a partir de 2019. Quem não tiver a titulação, inclusive, não vai poder trabalhar. 19. Não é? Me preocupa, e essa tem sido, inclusive, a tônica dos nossos debates aqui, das nossas conversas, no esporte em geral, quais as possibilidades que as pessoas afrodescendentes ou negras, não só homens, mulheres também, têm de acederem a esses postos de comando, como é o seu caso, por exemplo. Está lá fazendo curso, né, além de já ter toda essa experiência dentro do esporte, te obrigam a ter, né, esse certificado para poder trabalhar. Mas em termos de espaço, né, você acha que a questão da cor da pele continua influenciando, né, a não decisão pelo Marçal e por um outro técnico não negro? Roder, é complicado isso aí e vai exigir muita reflexão e debate, a verdade é isso. Eu particularmente, eu senti alguma dificuldade em algumas situações. Fora do esporte
porque você sabe, eu venho de uma área de engenharia, onde você trabalhava, e passei para o futebol e me preparei para isso. Tive mais barreiras lá do que cá, mas aqui existe, porque eles sempre veem vamos dizer, a pessoa negra, assim, como o subproduto. Aquele cara que nasceu para ser dirigido e não dirigir. Isso de uma forma geral em todos os aspectos. Eu via isso quando eu estava na iniciativa privada e vejo no futebol também, porque postos de comando, eu até nem gosto de ficar muito falando isso, eu gosto mais de enfrentar a coisa do que ficar conversando, porque você tem que se impor. Uma para mostrar que sabe e a outra para quebrar a barreira. Mas para isso tem que estar preparado. Como eu vou me preparar se eu estou à margem? Se as oportunidades que eu tenho de crescimento são poucos? Porque nós estamos numa sociedade que ela é discriminatória. Ponto. Agora, qual o esforço que eu faço também para quebrar essa barreira? Porque às vezes muitos se acomodam naquele, e se colocam numa condição de coitadinho esperando que lhe deem, não vão atrás. A mim e a você também foi dado, falou assim, olha, existe, vai atrás e quebra a barreira. E a gente topou a parada e foi. No futebol, qual é uma barreira que não só para os negros como para todos? A barreira econômica para fazer o curso, porque o curso ainda é um curso caro. E eu até entendo por que ele é caro. Num primeiro instante, talvez, eu imagino que seja para você dar como é que eu diria? Você não nivelar, abrir para todo mundo. Porque se você abre, vai todo mundo fazer de qualquer... Então, eu vou começar a limitar pela condição econômica. Só que aí eu crio um outro problema. Quem tem dinheiro vai e faz. Entende? Me parece que aí você cria uma barreira que talvez não seja, pelo menos para esse momento, interessante. Exatamente, porque na verdade essa transição é que vai ser problema, que está sendo problemática. Quem tem condições de fazer e quem quer chegar. Então você está indo muita gente da academia fazer isso aí. Ou seja, o cara que tem o dinheiro. Ele tem o dinheiro, ele vai e está fazendo e ele atende às condições. Quais são as condições? Ser professor. Então, talvez num primeiro instante ser caro, porque imaginava-se que o ex-jogador de futebol, ele tem uma condição financeira boa que ele vai pagar. Então, eu estou dando a condição para o ex-jogador de fazer? Não sei. Mas nós sabemos que não é assim, né? Porque minoritariamente os ex-atletas de futebol acabam enveredando por uma continuidade dentro da carreira, dentro do espaço do futebol. Né? A maioria deles, inclusive, vai trabalhar em outros segmentos e tal. Mas, enfim, eu acho que talvez a CBF tenha que trabalhar um pouco mais esse conceito. Não, existe uma discussão, pelo menos eu conversei com algumas pessoas lá, existem discussões em cima disso, se baratear o curso. E uma outra coisa que eu acho que ainda é pior, lá fora, você pega as escolas na Holanda, na Espanha, na Itália. Aqui no Brasil, o camarada ele está indo fazer a licença C, terminou a C, ele paga e vai fazer a B, terminou a B, ele vai fazer a A. Os requisitos pedidos, você tem que ter um período de ter jogado futebol, ter sido professor, comprovado. Só que a transição de um nível para outro é que eu acho que tem que melhorar. Ele fez a C, ele teria que ter pelo menos 3 anos, e lá fora você tem que ter um período efetivamente comprovados trabalhando na categoria C, para ele poder fazer o curso na categoria B. Mais X anos, então ele levaria de 8 a 10 anos para poder chegar a pleitear uma A. Ou seja, se ele vai fazer isso com 28 anos, por exemplo, porque você tem meninos hoje, não que a idade seja... Eu acho que é importante a idade, que você vai estar dirigindo, você tem garotos lá com 32 anos que vão dirigir times, estão habilitados a dirigir time profissional. Ele vai pegar ele com 32, pegar um jogador com 37, 38 anos, com uma carreira consolidada, você vai criar... E a gente sabe que cria barreiras. Né? Cria barreiras. Então, eu acho que esse ponto tem que ser revisto.
E na questão do caso do treinador negro que você falou, é que nós sempre nos colocaram numa posição de receber ordens e não dar ordem. Isso existe. Você vai para clubes aí, você tem poucos treinadores. Eu espero que em pouco tempo, ou pelo menos em médio prazo, nós possamos mudar um pouco esse cenário. Particularmente, Marcelo, me incomoda muito saber que nós temos atletas negros magníficos, né? Nossa, e saber também que nós temos pessoas capacitadas, como você, por exemplo, que poderiam estar trabalhando em qualquer time grande do Brasil ou fora do país, porque eu sei que você tem condição técnica para isso, né? Se preparou para isso, e os clubes não olham para você ou para os negros da mesma maneira que olham para alguém que às vezes não tem nem o mesmo currículo que você, né? Então eu espero que dentro desse espaço aqui a gente consiga gerar esse debate, não só no futebol. Estou citando você porque eu te conheço, sei da sua trajetória e sei da sua capacidade, mas eu sei que isso acontece também em outros esportes, talvez no vôlei, no handball, no rugby, em outros esportes que eu acho que nós temos que começar a debater com um pouco mais de profundidade a questão não só de raça, mas de gênero também, né? Então, Marcelo, mais uma vez agradeço aqui a sua disponibilidade de ter vindo conversar conosco, né? As portas aqui do QL10 estão sempre abertas, né, para que a gente volte a tocar no tema, e eu gostaria que você deixasse um contato seu, né, para que a gente possa colocar aí os caracteres e que você possa em breve estar em algum espaço onde a gente possa conversar num outro patamar e de uma outra maneira. Rodney não, doutor Rodney, né? O meu pai sempre falava doutor Rodney, e eu é que agradeço a oportunidade, e você não sabe o orgulho que tem. Eu sempre falo com meu filho, porque eu vi você ali pequenininho, passamos juntos o teu drama lá atrás, né? E foi legal. Tivemos juntos em alguns clubes, e hoje poder estar falando com aquele menino, Rodney, lá de trás, ver que se tornou um doutor e um digno representante da nossa, vamos dizer, da nossa raça, da nossa essência ali, e é o que eu falo sempre, comentava até um pouco antes. Não adianta a gente ficar só pelos cantos chorando, querendo pegar as migalhas que traz. Nós temos que correr atrás e nos prepararmos para coisas grandes. Eu bato muito de frente com isso, nunca vou lamentar por nada, passei isso para os meus filhos, vamos atrás, vamos correr, e muito me orgulho é ver que você foi atrás, você correu, e hoje você é o Rodney, o cidadão, aquele que briga e dá chance para todos nós. E eu estou aí nessa batalha, realmente ajudando a formar cidadãos e buscando também o nosso cantinho no céu, tá legal? Qual o número de telefone para nós? O meu é o 959456919. Tá ok? Qualquer coisa estamos aí. Rodney, valeu. Eu que te agradeço e me orgulha muito estar com você hoje. Tá? Devo muito a você. Que isso, obrigado. QL10 Esportes, mais uma vez. Obrigado.